E se conseguíssemos simplificar a origem dos nossos problemas, da graduação, de projetos e até mesmo os pessoais? Seria possível simplificá-los ao ponto de darmos um único nome e desse nome encontrarmos a solução? Meu nome é Renan Jansen, seu anfitrião neste canal, e neste vídeo eu vou te trazer uma ideia de como você pode simplificar a resolução da maior parte dos teus problemas. No vídeo anterior eu mostrei os principais problemas que eu enfrentei durante a minha graduação em engenharia elétrica. Também mostrei as formas que encontrei para resolver ou amenizar cada um deles. Nesse vídeo eu vou levantar e defender a hipótese de que a maioria dos problemas são de distância, ou se não, 90% da sua solução está relacionada com distâncias. Então eu não estou falando de uma distância física, mas eu uso essa palavra como uma forma de reduzir a abstração, que seria a distância entre pessoas, entre informação, entre tomadas de decisão, entre comunicação. Então, não é algo que seja formalmente, tecnicamente descrito ou documentado em um livro. Eu vou contar, então, quais foram as minhas experiências e piores, assim, que mais me desagradaram dentro da graduação, no momento que eu estava ali com aerodesign, e por que a resolução de cada um deles pode ser facilitada, de cada um desses problemas pode ser facilitada a partir de uma suposição de que se trata de um problema de distância. Eu vou contar de uma forma cronológica para que possamos ver o quanto que a falta de conhecimento técnico e de experiência diminui o horizonte de resolução de problemas, principalmente calouros, porque eu já fui calouro. E essa aula vai ser um pouco diferente. Ela vai ser um conjunto de histórias que eu vou ler, para que eu não perca alguns detalhes importantes, então peço sua licença para isso, peço desculpas também, mas eu preciso passar o contexto para que você entenda por que eu defendo aquilo como um problema de distância. Eu quero começar com 2016, que foi o ano no qual eu entrei na faculdade. Logo no primeiro período entrei no que seria o Urutau, era um projeto da faculdade, que consiste num projeto de aeronaves pequenas, então como eu estou abrangendo um pouco de um público geral aqui, e a primeira dificuldade que eu tive foi em reproduzir aquilo que os veteranos do projeto me ensinaram. No geral, eram procedimentos de análise realizados em um software, e no que eu percebi a necessidade diária de ficar reproduzindo cada um desses procedimentos, eu comecei a documentá-los no Word. Era só escrever o procedimento que devia ser executado no software, passo a passo. Escrevia cada passo, reduzia o tempo, e eu escrevia esse passo a passo, e consequentemente, quando eu acessava de novo esse software e reproduzia os passos, eu diminuía o tempo de redescoberta e, o mais importante, eu diminuía a distância até a informação. Eu diminuía a distância até a informação e também diminuía a minha distância para a execução de um procedimento que era repetitivo e eu tinha que fazer várias vezes. Em um dado momento, quando a gente está desenvolvendo o projeto, a gente deixa de executar aqueles procedimentos, foca em outras coisas e alguns meses seguintes ou somente no ano seguinte a gente pode acabar voltando a usar aquele software. Então, no momento que eu documentei, no ano seguinte eu posso acabar esquecendo, eu só consulto aquilo e pronto, reduzi o meu tempo e agora eu consigo desempenhar a minha função da mesma forma. Então, onde que está a distância aqui? É a distância da informação até o procedimento. Na perspectiva da graduação, eu já tinha comentado aqui também, eu perdia muito tempo tentando entender as coisas e dedicava pouco tempo aos exercícios, então eu ficava fazendo resumo de livro. Na verdade, eu só me autorizava a começar a resolver exercícios após fazer um resumo da teoria. Abria o livro, fazia o resumo e depois fazia o exercício. Havia uma distância a ser percorrida até que eu começasse a resolver os exercícios. Tive muitas reprovações em matérias exatas por conta da falta de prática dos exercícios, então isso demorou alguns 3 ou 4 períodos até que eu percebesse que eu estava fazendo resumo ao invés de praticar. E as matérias da engenharia são práticas, como sempre, no que seria o ciclo básico, e as matérias de cálculo, física e álgebra é muito mais prática do que entendimento da teoria. Esse é o foco. Já dentro das disciplinas de programação, meu erro foi o seguinte: enquanto eu tentava aprender a programação, programando e não focando no treino manuscrito da lógica, eu não conseguia reduzir a abstração dos exercícios de programação e transformá-los em código, seja ele digitado, seja ele escrito. E eu via muitos dos meus colegas tirando dúvida com o professor, eles chegavam com o caderno, mostravam o professor e tirava dúvida, só que eu não fazia isso, eu só digitava tudo direto no computador. E o que eu percebi é que a minha prática de querer programar logo, pelo fato de estar empolgado, querendo uma coisa nova, estava me atrasando. Ou seja, existe uma distância
entre ajustar as linhas de código e treinar a lógica escrevendo no papel. Um deles será feito somente quando você dominar a linguagem de programação e o outro será feito enquanto você está aprendendo a lógica. Uma coisa é lógica, outra coisa é implementar. E o que eu não tinha essa capacidade de reduzir a abstração desses exercícios. Então eu só consegui a aprovação nas disciplinas de programação quando decidi não usar notebook e treinei em Portugal. Quando percebi isso, programar ficou muito mais fácil. Foi uma grande virada. Eu tinha que praticar realmente na mão o que era uma lógica, escrever os laços for, while, desde os exercícios mais simples até os mais complexos. E aí ficou muito mais fácil reduzir a abstração de cada um desses problemas. Em 2017, a documentação já se fazia parte do meu dia a dia no projeto do TAL. Eu apenas continuava com as reprovações em massa, porque até que demorou. Em 2016 e 2017 ainda reprovaram muitas dessas matérias que são básicas da engenharia. Nessa época eu mudei para a área de estabilidade e controle e já veio a minha segunda dificuldade. Muitas equações e gráficos que eu não entendia e ainda assim buscava estudar, fazendo resumos e demorava para chegar na prática de dimensionamento da estrutura que a gente dimensiona na área, que é a empennagem, e da superfície de controle do avião. Eu tinha livros com uma sequência de dedução de equações que eu queria entender, só que eu não precisava entender a dedução da equação, eu precisava entender a aplicabilidade em termos de engenharia, eu precisava ter uma aplicabilidade direta, eu não conseguia ver a aplicabilidade porque eu ficava fazendo resumo. Em algum momento eu comecei a imprimir os livros de estabilidade e controle na reprografia e traduzi-los, então eu ainda estava fazendo resumo, vamos dizer assim. Por sorte, após algum tempo, eu percebi que perdia muito tempo e não reaproveitava esses resumos. Era escrito no caderno, fechava esse livro, o caderno esquecia. Então, um belo dia eu optei por retirar as chamadas regras de projeto, dicas desses livros e colocá-los no Excel. E aqui eu começo a primeira parte de extração de informação útil em termos de engenharia para um ambiente, uma interface que vai me permitir aplicá-las de forma prática. Pela primeira vez eu estava vendo várias informações úteis na minha frente de diferentes autores, então eu poderia pegar uma célula no Excel, escrever o nome do autor, dizer qual era a regra dele, o que ele estabelecia, qual era o direcionamento que ele dava, o intervalo de valores, e aí eu seguia aquilo de forma prática. Isso me trouxe um novo horizonte para dimensionamento de estabilidade. Eu diminuí a distância entre as informações úteis de cada livro que eu lia e coloquei dentro da minha interface de trabalho, que era o Excel. Isso reduziu bastante e ainda faço até hoje. Outro problema que eu percebi nessa época é que as redes sociais ou meios de comunicação não transparecem os reais sentimentos das pessoas. Portanto, é fácil enviesar a interpretação de qualquer mensagem. Seu colega escreve X pensando em X, você lê Y pensando em W. Até o teu colega também pode errar. Ele pode pensar X e escrever 0.75 ou 0.5 dx, né? Ele tem que saber se expressar também. Mas essa é a ideia. Consequentemente, eu passei por muitos atritos desnecessários com alguns colegas de equipe. Muito mais por conta da minha personalidade e não por estar defendendo algo certo. Portanto, as redes sociais introduzem uma distância emocional entre os elementos que se comunicam, reduzindo a humanidade de algo primário, que é a comunicação. A comunicação, por sua vez, ela vai estar em função de várias coisas. Então, da minha perspectiva, ela está em função de tom de voz, expressões faciais, ambiente, pessoas que estão ao redor, humor. Então, da minha perspectiva, quanto que eu já li assim, de referência, né? Vamos falar de uma perspectiva mais científica. Então, tome muito cuidado. Às vezes, a informação muito bruta, repassada a partir das mensagens, sem amenizadores de bom dia, e aí, mano, tudo bem, cara, como que você tá? Pode me tirar uma dúvida, o que você acha? Esses amenizadores de diálogo, essas tentativas da gente conseguir trazer um pouco de humanidade a partir da mensagem, vão viabilizar uma abertura maior por parte de quem lê. E eu não tinha essa percepção. O que acontecia? Brigava com as pessoas de forma desnecessária. Eu entendia coisas a partir da mensagem das pessoas que não eram verdade, que não era aquilo que elas estavam falando. E infelizmente briguei. E desgastei uma parte da equipe. Isso em 2017 ainda. E o que eu quero marcar aqui de importante? Eu acho que o mais importante é a seguinte afirmação: seu colega escreve X, ele pensa em X, você lê Y pensando em W. E, consequentemente, nós criamos atritos. Outro ponto importante é que a comunicação ela está em função de muitas coisas e a gente se comunica, né, primordialmente. Já em 2018 foi um ano que eu destravei a minha faculdade.
eu não tenho muitas lembranças de melhorias específicas que eu fiz, porém eu lembro da minha dificuldade em conciliar o aerodesign, a faculdade e meu relacionamento com minha ex-namorada, que é minha atual esposa. Entretanto, eu vou aproveitar um pouco desse assunto de relacionamento para afirmar que, quanto mais distante é a realidade da equipe, contexto e faculdade. Eu tenho um contexto, é aquilo que você está vivendo hoje. Você está numa equipe de um projeto, está estudando na faculdade, está conciliando com um relacionamento. Quanto maior for a distância entre esse conjunto para o teu companheiro, maior é a chance de ter conflitos. Mais vai ser difícil também vai ser de mantê-lo. Portanto, é fundamental que o parceiro no qual você se relaciona entenda a importância do projeto para o seu futuro e para o futuro de vocês dois. Esse projeto está complementando a tua graduação e é muito importante que você leve isso a sério, porque é aquela pessoa que gosta de você, ela está deixando de passar o tempo dela com você, enquanto você teoricamente tem que estar trabalhando, tem que estar se esforçando, não é para ficar de rolê. Então valorize aquele tempo que você está se dedicando ao projeto, não ficar ali de rolezinho com o pessoal. Fechou? Não é rolê com o pessoal, é rolê com a pessoa que está ali te apoiando, tá bom? Você aprende a resolver problemas com dinheiro a partir da experiência prática. Conhecimento técnico aprendido sob demanda para resolver determinado problema, e quando ele é resolvido você adquire experiência. Então você pode ter sucesso ou fracasso no momento que você implementa. Esse é o ciclo da engenharia que não é ensinado de uma forma assim tão explícita ou didática dentro da faculdade. É só estudar para a prova no geral. Conseguir explicar isso para o teu cônjuge, que a tua graduação ela é complementada por meio desse projeto, que você está levando aquilo a sério, que não é só um rolezinho com os amigos, você está aprendendo, está estudando, está aprendendo sobre engenharia aplicada em si, mas é muito importante para que ele dê um apoio e um valor para aquilo que você está aprendendo. E quando você tiver seu tempo livre, não é para ficar de rolê com o pessoal do aero, não, vá para o teu cônjuge. Qual que é a redução de distância aqui? É a distância entre o projeto de pesquisa e o teu parceiro, o teu cônjuge. 2019 foi um ano mais difícil de todos porque eu tinha virado capitão, então coordenava o projeto como um todo, e a equipe era por volta de 20 pessoas, sendo que dessas 20 pessoas que tinham que ser coordenadas, 3 eram veteranos experientes na competição na qual a gente participa. Aqui ocorreram uma série de erros da minha parte que começaram a explodir durante a construção do avião. Então a construção do avião ocorre ali para o final do ano, passou-se alguns meses ali com vários problemas que iam se acumulando e nunca eram externados da forma explícita. Sendo que o primeiro problema foi o fato de que eu acreditei desde o início que o andamento do projeto seria igual ao dos anos anteriores. Isso é uma falácia, em algum outro momento eu vou trazer. Porém, a dinâmica da equipe varia de acordo com o capitão, mesmo que todas as etapas e processos sejam iguais. O que eu estou dizendo? Mesmo que o projeto seja enraizado, em um dado momento você tem um regulamento da competição e no final a competição ocorre em determinada data, isso aqui é meio que a mecânica das coisas, isso daqui nunca vai mudar. Sempre vai ser dessa forma, muda uma ou outra data, mas no final é praticamente fixo. O que muda é a dinâmica da equipe, ela é ditada e estabelecida pelo capitão. Essa dinâmica eu vivi durante 3 anos de uma forma, 16, 17, 18. Chegou em 2019, eu acreditava que as coisas seriam da mesma forma, só que isso é uma falácia. Tem um nome dado a isso, né? Um viés cognitivo de você acreditar que as coisas vão continuar sendo da mesma forma. E elas não foram da mesma forma, e eu criei uma expectativa na equipe que era espelhada nos anos anteriores. Como eu não refleti sobre isso, eu queria demandar da equipe um comportamento, uma mentalidade, uma forma de trabalho que não existia naquele grupo, que não foi trabalhado, não foi devidamente trabalhado, e eu não percebi isso. Consequentemente, muitos atritos foram ocorrendo ao longo do tempo. Como eu comentei, eu esperava que as pessoas fossem trabalhar de alguma forma, enquanto eu trabalhava de outra. Não somente isso, pois eu também não aceitava discordâncias relacionadas aos meus valores ou forma de trabalho. Isso ocorria porque eu não tinha alinhado as minhas expectativas com os calouros e veteranos. Eles criaram uma imagem na cabeça deles do que era o Urutau, eu tinha uma imagem do que era minha cabeça, do que era Urutau na minha cabeça, havia uma distância entre essas duas coisas, faltava fazer o que é um alinhamento, porque a gente chama muito na engenharia. Bora alinhar isso daqui. No menos onde trabalha, a gente sempre se preocupa muito em deixar todos alinhados. E o que seria um bom alinhamento no contexto de uma reunião de líderes? Vamos supor que você acabou de fazer uma transição, é um capitão indo para outro, você tem alguns problemas acumulados e quer passar essa realidade da equipe, os aprendizados também. Então hoje, eu, Renan, se estivesse sendo feita a transição 2018-2019, estaria sendo um capitão em 2019, recapitulando, o que eu faria num primeiro momento, numa reunião?
Então, agora que eu sou capitão, tem alguns pontos que eu gostaria de alinhar com vocês, pois no ano anterior ele foi marcado por erros XYZ, de erros e acertos, técnicos ou de gestão. E como pretendemos mitigar esses erros melhorando nosso projeto, eu gostaria de alinhar a forma na qual eu trabalho com a forma na qual vocês gostariam de trabalhar. A primeira preocupação que eu tenho é como faremos para garantir a qualidade do projeto se temos apenas 3 veteranos na equipe, sendo que 2 estagiam. Diariamente, somente eu estarei aqui presente, somente eu como referência. Tenho medo de que os calouros fiquem sem referência comportamental ou consigam imaginar o que é a realidade do aerodesign. Segundo, após 3 anos de projeto, eu vivenciei 3 tipos de liderança, dentre as quais tiveram seus erros e acertos. Portanto, é muito provável que em algum momento eu me comporte de uma forma que vocês não concordem. Preciso que vocês se lembrem de que essa será a primeira e única vez que serei capitão. Portanto, é fundamental que vocês me tragam algum tipo de feedback em relação ao meu comportamento, tomada de decisão o mais rápido possível. Faz o parênteses aqui. Então, eu errei, eu preciso que tenha esse retorno. Vou te desagradou, retorna o quanto antes. Se eu não ouvir de imediato, no momento, aquilo que você está pedindo de mim, ou retrucar, ou reclamar, ou falar que não está certo, eu peço que, cara, se recompor, volta para si. Não, peraí, não tá com a cabeça no lugar. E depois, quando a poeira baixar, você insiste naquilo, insiste, cara, realmente tá errado isso daqui. Porque, cara, quando tu tá pilhado com faculdade, com prova, com projeto, o avião caiu, você é um cavalo querendo, sabe, o cavalo ele anda com os negócios aqui do lado, que eu não sei o nome, e aí puxa a cabeça desse lado pro outro, você não enxerga, né? Você que levantasse aqui. Então ele é direcionado, e às vezes quando a gente está muito pilhado, a gente fica só numa direção e não consegue enxergar o que está ao redor. E aí é muito necessário que os outros membros da equipe não se retraiam para si e deixem de contribuir de uma forma nível de gestão, garantir que as coisas estejam bem encaminhadas. Insistam que aquilo deve ser melhorado. Acima de mim está o Urutau e vocês também fazem parte dele, Urutau, que é o projeto. Entende esse ponto no qual eu me coloco numa posição em que eu estou aberto desde o início e eu preciso que você entenda que essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então pode ser que vai, tá bom? Eu acho muito interessante esse tipo de colocação. Terceira, nem todos os membros são veteranos ou têm experiência, portanto o senso de urgência e responsabilidade da equipe foi reduzido. Preciso que vocês me acompanhem nas demandas, atividades, pois o ritmo que seguirei será aquele que herdei do projeto passado. Será muito provável que esse ritmo será aquele no qual você tirará o maior proveito da experiência do aerodesign. Então você se coloca ali, beleza, eu estou aberto, eu vou ouvir o que tu tem a dizer, mas entenda que meu ritmo ele é herdado. Eu entendo um pouco do que é o aerodesign, um pouco mais do que você. Então você vai puxar minha orelha quando estiver fazendo as coisas erradas. Mas eu preciso que você entenda que o meu ritmo pode ser aquele que seja mais adequado para o nível de competitividade que a gente vive hoje na equipe. Eu quero complementar aqui com uma parte desse livro aqui, como fazer amigos e influenciar pessoas, né, do Dave Nerd. Muito bom, acho que algumas pessoas que eu briguei no passado me recomendariam esse livro. Eu vou ler uma parte aqui desse livro que vai complementar bastante o que eu falei aqui para vocês. Tinha um Adolf Seltz, ele era gerente de uma revendedora de automóveis. E aí ele convocou uma reunião de vendas e insistiu para que a equipe dissesse exatamente o que a equipe esperava dele. Antes, né, das pessoas falarem pro Adolf Seltz o que elas esperavam dele, ele falou o seguinte: darei a vocês tudo o que esperam de mim, mas agora quero que me digam o que eu tenho direito de esperar de vocês. E aí o que as pessoas respondiam, né? O gerente, o que eu tenho direito de esperar de vocês? E as pessoas respondiam: lealdade, honestidade, iniciativa, otimismo, trabalho em equipe, entusiasmo durante 8 horas de trabalho. Então ele termina a reunião, as pessoas tinham um sentimento de coragem e inspiração renovadas. E chegou um exemplo aqui que ele traz que um vendedor se ofereceu a trabalhar 14 horas por dia e que o crescimento nas vendas foi extraordinário. O que aconteceu? Os vendedores fizeram uma espécie de acordo moral comigo e, desde que eu cumprisse a minha parte, eles fariam de tudo para cumprir com a deles. O que é isso? É um alinhamento de expectativas. Existe uma menor distância entre aquilo que você está vendo e o que o rapaz também que o vendedor está esperando. Ninguém quer ter a sensação de estar sendo convencido ou recebendo uma ordem para fazer algo. Preferimos sentir que estamos nos convencendo por conta própria ou agindo de acordo com nossa cabeça.
Gostamos de ser consultados sobre nossos desejos, nossas necessidades e nossos pensamentos. E é aqui que eu complemento o que eu estou querendo falar a respeito dessa distância entre expectativa de um líder, né, de uma equipe. As expectativas têm que estar alinhadas. Se elas não estão alinhadas, um vai para um lado, vai para o outro, e em um outro momento vão se colidir. Vai ter um conflito de interesse, vai ter um desgaste na sua equipe. Em 2021, como eu permaneci em equipe por mais tempo que minha esposa, em um dado momento eu tive que explicar para ela a importância da minha permanência no projeto, né? Então o Urutau já estava seguindo um caminho e eu não tinha participação tão significativa na equipe. Então um dia eu peguei a placa de sistema de embarcados do Urutau, tinha um certo grau de participação na área de elétrica, e mostrei para ela um problema que tive enquanto estava fazendo o projeto daquela placa, né? Em 2021 eu acho que estava participando aí. Logo em seguida contei para ela que o mesmo problema havia acontecido com outra pessoa do meu trabalho, portanto o conhecimento é complementar. Talvez a distância que seja reduzida nesse caso seja dos seus familiares, namorados para o projeto. Eu trouxe um problema do meu trabalho, mostrei que esse problema do meu trabalho estava também no Urutau, no projeto que eu trabalhava, e mostrei, cara, eu não passaria por esse problema porque eu já passei por esse problema no meu trabalho, porque eu já passei por esse problema lá no meu projeto. Quando você deixa externo para aquela pessoa que você que está ao seu lado, que existe um alinhamento, cara, você vai realmente estar dando o devido respeito, devido amor àquela pessoa, ao tempo dela também. Então eu acho que esse é um alinhamento muito importante, porque essas pessoas que vão te apoiar quando você fizer alguma besteira no projeto, a equipe ficar mal com você, quando o avião cair, você vai ter só essa pessoa ali do teu lado para te apoiar. Bom, então, novamente, é meio que um alinhamento de objetivos ou de realidade diferente do alinhamento de expectativa que eu exemplifiquei anteriormente. Os pontos que eu gostaria de levantar, o que é esse problema de distância, como que a gente pode interpretar. E é claro, eu trouxe minha vida como exemplo, e agora eu preciso que você espelhe isso na sua também. Então, se esse vídeo fez sentido, se essa ideia de distância fez sentido para você, se você tiver concordado também, deixa aí nos comentários o que seria, né, da tua perspectiva, uma experiência que você passou que na verdade é só um problema de distância. Tu consegue reduzir essa abstração, atribuir um nome a um problema de distância? Qual é a distância que eu tenho que minimizar aqui para que as coisas se alinhem? Aí vai ficar perfeito, você vai ter uma solução para o teu problema. Coloca aí nos comentários se você tiver alguma como exemplo, eu vou ficar feliz em ler, e também você vai estar contribuindo com outras pessoas. Então, se esse vídeo agregou alguma coisa a você, que você pode aprender, pode implementar aí na tua vida, curta, compartilhe. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e também a chegar a outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema e queiram aprender mais sobre aerodesign, tenham problemas na graduação, tenham problemas na vida pessoal e talvez todos os problemas sejam de distância. Muito obrigado, um grande abraço e fique com Deus.